Eu conheço a Wanda, faz muitos anos, desde 1985, já naquele momento a Wanda era uma jovem militante, muito destemida, muito corajosa, muito consciente, e nós estivemos juntas em vários momentos, inclusive nas ações de solidariedade com El Salvador, e ao longo desses anos eu tenho sempre, de alguma forma, acompanhado, às vezes mais, às vezes menos, a sua trajetória e visto como você manteve o seu compromisso com a luta democrática, com a luta contra as injustiças, com a luta pela igualdade. E quando estava no governo, pôde fazer políticas extremamente interessantes. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil sabe, mas nunca é demais relembrar que a Casa da Mulher Brasileira, que foi uma proposta política da presidenta Dilma, foi inspirada justamente na experiência que a Wanda desenvolveu lá em El Salvador. Então eu queria que você pudesse comentar um pouco para a gente essa trajetória, como que foi esse desenvolvimento dessas políticas, como que foi o diálogo com o movimento de mulheres, né, que legados essa política deixou para as mulheres salvadorenhas, mas também saber um pouco do que são os desafios que neste momento as mulheres salvadorenhas estão vivendo e, claro, expressar toda a nossa solidariedade, nosso afeto, nosso carinho com você e dizer da nossa admiração, da minha admiração, porque você continua uma mulher ousada e valente. Que linda, Malu. Bom, é, quando o Maurício estava em campanha eleitoral, eu senti um pouco a discriminação, sabe? Tinha um problema sério nessa época, porque a futura primeira-dama do primeiro governo de esquerda da história de El Salvador era estrangeira e tinha uma militância política. Isso era uma coisa que não era bem vista nem pela esquerda daqui. Eu fui representante do PT e tive uma relação muito intensa com a FMLN e com os partidos da América Central. Então, quando o Maurício ele é nomeado candidato, eu senti um pouco de preconceito porque queriam que eu ficasse invisível, que eu não aparecesse, porque podia dar a impressão para as pessoas que quem ia mandar sou eu, porque eu era política, ele não tinha militância política, ele era um entrevistador. E eu tinha militância política, então era perigoso que ela aparecesse mandando nele, porque mulher na política com poder é assim. Se ela só pensa em carteira, em sapato, ela é fútil. Se ela quer ter um papel político, ela é má, ela é a bruxa, ela que de trás do trono vai fazer as maldades. Então me disseram que eu tinha que ficar invisível. E por isso não me convidaram para discutir programa de governo, nada, nada, nada. Eu fiquei chocada, porque eu dizia, nossa, eu tenho tanta coisa para falar, tenho tanta sugestão para dar, né? Todas as experiências do PT no governo, mas não, queriam que eu ficasse escondida. Aí, de repente, Juca, aconteceu uma coisa incrível, eu não podia ter filhos. E eu fiquei grávida, aos 45 anos. E em plena campanha, porque a campanha começou 2 anos antes, foi uma loucura, foram 2 anos de campanha, foi muito, muito duro. Então, o Gabriel nasceu, e aí eu enfrentei mais um preconceito, ser uma mulher de 45 anos grávida. Todo mundo dizia que eu ia perder meu filho, todo mundo ia dizer que meu filho ia nascer com algum problema de alguma deficiência. Era um horror. Era um horror. E para eles era um problema uma mulher grávida na campanha. E eu não conseguia entender todas essas coisas. Então, eu comecei a me rebelar um pouco silenciosamente para não prejudicar a campanha eleitoral. Então, durante os comícios, que eram comícios maravilhosos, enormes, as pessoas, sabe, com uma alegria imensa, eu subia no palanque com o Maurício, era apresentada como a esposa do candidato, eu perdi minha identidade, já não me chamava Wanda, e depois que me apresentavam, eu descia do palanque, ia lá embaixo e ficava com o pessoal lá embaixo. E aí eu comecei a transitar nesse espaço do público e fui percebendo e conhecendo um mundo que eu não conhecia. A maioria
dessas pessoas eram mulheres, a maioria era chefe da casa, era que mantinha a família, era o motor da sociedade. E a maioria não ia ao médico, não fazia um simples exame ginecológico, nunca fez um exame de câncer de mama ou cervicuterino, nunca pôde ter oportunidades de créditos, eram pessoas completamente invisíveis, eram 53% da sociedade, 53% de mulheres. Essas mulheres, durante a eleição, eram o foco dos políticos, mas depois, passadas as eleições, regressavam a ser invisíveis outra vez para as políticas públicas. Aí eu decidi criar um projeto para fazer visíveis as invisíveis, assim como eu. E que projeto era esse? Eu imaginei um lugar que fosse exclusivo para elas, bonito, onde elas entravam e pudessem ter todos os serviços básicos não é nada extraordinário, numa mesma infraestrutura, coordenados entre eles, e que pudesse também ter um espaço para cuidar dos seus filhos enquanto elas realizavam os seus direitos, e que tivesse também oportunidades. Aí eu pensei numa cidade, eu pensei Cidade Mulher.